com os seguintes números. Olá, pessoal. Então, agora nós estamos gravando, tá? Não estava gravando antes. Continuando aqui, tá? Agora vai, vamos dar continuidade nas operações com matriz. A página é a mesma, a página 195 da sua apostila 3, tá? Eu vou dar continuidade aqui, onde nós paramos na adição e subtração. Hoje eu vou continuar com a adição e subtração, e ainda vou falar de equações e sistema de equações matriciais com adição e subtração, certo? E logo em seguida resolver os 3 exercícios que eu deixei proposto no praticando. Se meu tempo ainda for, não tiver estourado, eu também selecionei 2 exercícios na apostila bem interessante para estar comentando com vocês. Beleza? Então é isso, tá? Então agora vamos dar início, continuando aqui com a nossa aulinha de ontem. Vamos falar o exemplo de hoje. Dado a matriz A, onde nós temos aqui menos 1, 3 e 0, primeira coluna, 4, 5 e 1, segunda coluna. E uma matriz B, onde eu tenho a primeira coluna como 2, menos 3 e 4, e a minha segunda coluna, 1, 3 e 7. Ok? Então, essas duas matrizes. Eu quero que vocês me ajudem com as seguintes operações. Calcular o valor de 3A mais 2B, certo? Então, vamos calcular esse valor da matriz 3A mais a matriz 2B, ok? Como que a gente faz isso, tá? Então, nós temos aqui a matriz 3A mais 2B, tá? Quando acontece isso, beleza? Você vai fazer o seguinte. Quando aparece um número multiplicando a matriz, indica que todos os elementos dessa matriz, no caso a matriz A, estará multiplicado por 3. Aqui, ó, 2B, indica que todos os elementos da matriz B estará multiplicado por 2. Certo? Tudo bem? Ok. Então a gente vai colocar aqui a matriz 3A e a matriz 2B e fazer a operação entre elas. Ambas as matrizes do mesmo tipo, né? Elas são do mesmo tipo. Essa aqui tem 3 linhas por 2 colunas, enquanto essa aqui também tem 3 linhas por 2 colunas, tá? Vamos, então, colocar aqui a matriz 3A. Todos os elementos da matriz A serão multiplicados por 3, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 3 vezes 4 dá 12. Então, vai ficar na primeira linha menos 3, 12. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 5 dá 15. Certo? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Certo? O que eu coloquei aqui? A matriz 3A. Ok? Mariana, pessoal, coloque no chat as perguntas, tá? Agora sim, tá gravando, tá, Gabriela? Obrigado. Tá? Que eu vou estar respondendo assim que eu for lendo as perguntas de vocês. Ok? Então vamos lá. Menos 3, 12, 9, 15, 0 e 3. Beleza? Ok? Turma, meu áudio tá bem claro aí para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir pelo menos? Tá bom meu áudio? Ótimo. É que eu estou usando o microfone na entrada do som do celular, então não consigo ouvir a pergunta de vocês. E aí eu desativei o som do computador para não dar microfonia, tá? Mas eu estou organizando aqui para a gente conseguir conversar. Por enquanto, hoje ainda não consegui agilizar isso, mas estou fazendo alguns testes. Beleza? Então vamos lá. Matriz 2B. Matriz 2B significa que você vai multiplicar todos os elementos da matriz B por 2. Assim, a nossa matriz B vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Pois bem, ó, você acabou de multiplicar a matriz pelo determinado número, certo? Olha, para fazer equações, Mariana, tem que ser equações matriciais, tem que ser matriz do mesmo tipo, tá? A não ser que nós seja envolvido com multiplicação de matriz. Aí vai ter que atender os critérios da multiplicação, onde eu vou estar comentando essa multiplicação nas 2 aulas da semana que vem, tá? Mas com adição e subtração tem que ser ambas do mesmo tipo, senão não dá para você operar entre elas. Tá, Mariana? Beleza? Eu vou só fechar esse exemplo aqui e vou mostrar uma equaçãozinha para vocês. Olha só. Multipliquei 3A mais 2B,
multipliquei 3A, multipliquei o 3 pela matriz A, o 2 pela matriz B, e ficou assim nossas matrizes. Agora é só operar, fazer a soma entre os elementos de mesma posição, tá? Então vamos lá. Somando aqui, ó, menos 3 mais 4, isso vai dar 1. 12 mais 2, 14. 9 mais menos 6, 3. 15 mais 6, 21. 0 mais 8, 8. 3 mais 14, 17. Ok? Nesse exemplo aqui, eu quis mostrar para vocês a relação de quando tem um número multiplicando a matriz. Tá? Esse é o objetivo desse exemplo. Entender que 3A significa que todos os elementos da matriz A ficará multiplicado por 3. 2B significa que todos os elementos da matriz B ficará multiplicado por 2. Essa foi a intenção desse exemplo aqui. Tá? Agora vamos resolver uma equaçãozinha aqui. Vamos supor que você tenha isso aqui. Ó, eu quero saber o x. Ó. 2x mais 2A igual a 5B. Certo? Como que a gente resolve uma equação matricial? Certo? Como que resolve uma equação matricial? Caio, você está perguntando se for uma subtração entre matrizes, tá? É o seguinte, você pode realizar o mesmo procedimento aqui e fazer a subtração normal. Cada elemento que está na mesma posição você subtrai entre si, tomando cuidado com o joguinho de sinal. Ou você troca o sinal da subtração por um mais e multiplica a outra matriz pelo valor negativo. Tipo assim, se tivesse menos 2B, colocaria todo mundo multiplicado por menos 2 aqui dentro. Tem essas duas opções, tá? Beleza? Pode fazer isso. Transformar o sinal negativo aqui, você joga para dentro da matriz, trocando todos os sinais aqui, e aqui se transforma em mais e faz uma adição, tá? Beleza? Olha só uma equação matricial. Como que a gente resolve isso? Uma equação matricial. Gente, segue os passos da equação normal. Certo? Como que seria os passos da equação normal? Isolar o termo em x, certo? Aqui, para você não ficar trabalhando com fração, o legal é você isolar o 2x. Você deixa aqui, ó, 2x, joga para o outro lado o 2a, fica menos 2a, certo? Aí o que você tem? Você tem que a matriz 2x vale 5b menos 2a. Agora que você substitui a matriz 5b, a matriz menos 2a, colocando ali já mais ou menos assim. Deixa o 2 aqui quietinho. Se você passar dividindo aqui, você vai ter uma fração 5 sobre 2. E que quando você for operar entre essas matrizes, vai ter que trabalhar com fração. Dá uma enroladinha na hora de fazer a conta. Interessante é deixar o 2x aqui, operar entre essas duas matrizes aqui, fazer a continha entre elas, e depois você passa o 2 dividindo todos os elementos da matriz resultante. Seria uma saída, assim, para não trabalhar muito com a fração, tá? Como seria aqui? Você pode trocar essa matriz aqui, né? 5B, que significa o quê? Todos os elementos da matriz B multiplicado por 5, tá? Então você vem aqui, ó, todos os elementos da matriz B multiplicado por 5. Então vai ficar 10, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. 5 vezes 3 vai dar 15. Certo? 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 7 vai dar 35. Ok? Aqui, o Caio, respondendo lá a sua pergunta, existem duas opções. Tem um menos 2A. Você pode deixar o menos normal aqui e multiplicar a matriz toda por 2, certo? Ou você coloca o mais aqui e multiplica a matriz toda por menos 2. Porque isso aqui seria a mesma coisa, né? Que você tivesse 5B mais menos 2A. Significa que você pode multiplicar a matriz A por menos 2 e depois somar. Ou multiplicar a matriz A por 2 e depois subtrair. Aí fica a seu critério. Certo? Beleza? Acho que responde um pouco a sua pergunta. Mas se você usar o critério de multiplicar aqui por menos 2, aqui vai ficar mais. Aí você vai colocar todo mundo da matriz A multiplicado por menos 2. Todo mundo da matriz A multiplicado por menos 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar 2. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6. Menos 6. Menos 2 vezes 5 vai ficar menos 10. Menos 2 vezes 0 continua 0.
Menos 2 vezes 1 fica menos 2. Então, o que eu usei o artifício? De trocar o sinal aqui, ó, multiplicar por menos 2 e trocar o mais. Tá? Se você vai multiplicar a matriz pelo número negativo, tem que colocar uma adição ali. Certo? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendendo a ideia? Ótimo, Caio. Bom. Agora a gente opera entre as duas matrizes aqui, ó, faz a continha de adição entre essas duas matrizes. Olha só, procedimento, ficando assim, 10 mais 2, 12, certo? Beleza? Pode perguntar aí no chat, tá? Fique à vontade, que eu vou lendo aqui e vou respondendo na medida do possível, tá? Eu não estou ouvindo o som de vocês hoje, tá? Aí vai, 5 somado com menos 8 dá menos 3. Menos 15 somado com menos 6 dá menos 21. 15 somado com menos 10 vai ficar 5. 20 com mais 0 fica 20. 35 com mais menos 2 fica 33. Nós não temos a matriz x ainda. Nós temos a matriz 2x. 2x. O que a gente faz agora? Divide tudo aqui por 2, para você isolar o x. Então, você vai ficar com essa matriz. Ó. X, minha matriz. Todos os elementos da matriz do outro lado dividido por 2. Então, vai ficar 12 dividido por 2. Fica 6. Menos 3 dividido por 2 vai ficar menos 1,5. Ou deixo na fração, porque não dá divisão exata. Então, vou deixar menos 3 sobre 2. Tá? Menos 21 dividido por 2. Posso colocar 10,5 ou a fração. Menos 21 sobre 2. Aqui vai ficar 5 sobre 2. Ou 2,5. 10, né, porque você vai ter aqui ó, 20 dividido por 2, vai ficar 10. E 33 dividido por 2, vou deixar na fração porque não dá divisão exata. Beleza? Pronto. Acabei de resolver uma equação matricial. Certo? Você percebe que ambas as matrizes são do mesmo tipo e a matriz X também sai do mesmo tipo. Ela sai no tipo 3 por 2 também. A ordem dela, 3 por 2 também. Certo? Então, operar com matrizes, adição e subtração, elas devem ter mesma ordem ou mesmo tipo, certo? E na hora de você resolver uma equação matricial, o ideal é isolar o termo em x. Se você tiver multiplicado por um determinado número, o ideal, para você não ficar fazendo conta com fração, na maioria das vezes, é deixar esse número para passar dividindo no final, quando você operar todo o segundo membro. Ok? Alguma dúvida em relação à equação matricial, turminha? Ok, bem entendido? Vamos então para um sisteminha. Vou montar aqui com vocês um sistema de equações matriciais. Vamos deixar a matriz A e matriz B como a nossa referência. Olha, existem várias formas de cobrar matrizes. No Enem, ele cobra situações de interpretação, o qual eu quero trabalhar com vocês ainda, que é você entender que é a posição linha, posição coluna e associar isso a uma determinada letra ou a um determinado código, certo? O que eu estou mostrando aqui é a parte mecânica do cálculo de matriz. Você pode encontrar no FMS, por exemplo, tá? O FMS realmente cobra muita parte mecânica, ou seja, aqueles fundamentos de cálculo. Não deu tempo ainda de eu mostrar a vocês como trabalha a interpretação. Pretendo colocar isso já numa tarefinha de hoje, para vocês ir desenvolvendo, e usar um outro momento para discutir com vocês, ou até mesmo a aula de hoje. Tá bom, Mariana? Eu entendi sua pergunta. Tá? Isso, quando você for para subtrair, uma das saídas, Thaísa, é você trocar ou transformar em mais e trocar todo o sinal da matriz que vem após o menos. Certo? Aí você consegue trabalhar uma subtração. Ou trabalha a subtração normalmente entre os elementos. Aí fica a seu critério. Igual aconteceu aqui, estava menos 2A. Eu optei em deixar o mais e multiplicar a matriz A tudo por menos 2. Aí faça a continha normal. Tá bom, Thaísa? Mariana, então é isso que eu estou tentando passar aqui. Estou ainda na parte dos fundamentos das operações. Onde eu pretendo trabalhar algumas interpretações de questões de Enem. Tá? Nós temos bastante aí na apostila. São bem simples, geralmente não tem nem conta para fazer. Tá? Vou fazer agora o último exemplo dos fundamentos da parte mecânica, tá? Que é a parte de um sistema de equações matriciais. Tá bom?
Deixa eu melhorar aqui, puxar um pouco mais o microfone aqui para o áudio melhorar. Deixa eu ver, ele está ficando meio sufocado aqui. Ok. Então, turma, vamos passar agora para o sistema de equações matriciais rapidinho, tá? Por enquanto, falei da equação matricial. O sisteminha, ele parece muito com a equaçãozinha. Veja. Último exemplo aqui. Estou tentando aqui melhorar esse áudio. Pessoal, deixa mais fora aqui. Vamos então para o sistema de equações matriciais. Funciona mais ou menos assim. Vou considerar aqui a mesma matriz A e B, tá? Vou chamar aqui de exemplo 2. E aí eu tenho o seguinte sistema. 2x mais y é igual a 2a mais 3b. E tenho também x 3y igual a 4a menos b. Certo? Então temos aqui um sistema de equações matriciais. Certo? Então, nesse sistema aqui, nós vamos ter que descobrir a matriz X e a matriz Y. Tá? Matriz X e matriz Y. Tá? Então, vamos trabalhar aqui o conceito de sistema lineares. Mesma ideia. Aqui no caso, é interessante você usar o método da adição, porque se você for usar o método da substituição, certo? O que vai acontecer? Vai ficar muito trabalhoso. Certo? Então, vamos lá. Posso inicialmente resolver o nosso sistema descobrindo o x. Para isso eu tenho que multiplicar a primeira equação por menos 3. Mesmo procedimento que a gente faz numa equação normal. Sistema normal. Então multipliquei por menos 3. As minhas equações vão ficar mais ou menos assim. Menos 6x menos 3y menos 6a menos 9b. A segunda equação, copio normalmente. O objetivo aqui é quando eu somar, descobrir o valor do x. Então, esse é o sistema da minha equação quando eu multipliquei por menos 3 a primeira equaçãozinha. Agora, faça a adição entre elas. Certo? Vamos fazer uma adição aqui, ó. Veja só, menos 6 com mais 1 vai dar menos 5x. Menos 3 com mais 3, 0. Do outro lado, ficaremos com menos 6 com mais 4 dá menos 2a. Menos 9 com menos 1 dá menos 10b. Veja, consegui já deixar o x isolado, certo? Da mesma forma que eu estava fazendo na outra equação. Como aqui está menos 5x, é interessante multiplicar por menos 1 para trocar esse sinal. Então, vou multiplicar por menos 1. Multipliquei por menos 1, certo? Beleza? Essa aqui é a minha equaçãozinha que resultou quando eu somei as duas equações com a primeira multiplicada por menos 3. Certo? Agora, multipliquei tudo por menos 1, a minha equação ficou assim. 5x, 2a, mais 10b. Procedimento agora é o mesmo. Troca a matriz 2a, multiplicando a matriz A por 2. Então, vamos lá. Multiplicando por 2. Vai ficar menos 2. 2 vezes o menos 1. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5 dá 10. 0. E 2. Matriz 10b. Matriz 10b. Na matriz 10b, você vai pegar a matriz B e multiplicar tudo por 10.
10 vezes 2 vai ficar 20. 10 vezes 1 vai ficar 10. 10 vezes menos 3, menos 30. 10 vezes 3 dá 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 7, 70. Então, essas são a matriz 2A e a matriz 10B, certo? Faz a continha entre elas. Fazendo a continha entre elas, ficaremos com 18, ó, menos 2 mais 20 dá 18. 8 mais 10, 18 também. 6 com menos 30 vai dar menos 24. 10 com mais 30, 40. 0 com 40 vai ficar 40. E 2 mais 70, 72. E assim, a matriz X é só dividir agora por 5, porque a matriz X está multiplicada por 5, certo? Minha matriz X agora está multiplicada por 5, beleza? Então vamos agora dividi-la por 5. Vamos dividir essa matriz por 5. Dividindo por 5, eu vou deixar na fração aquilo que não dá exato, no caso 18 quintos. Aqui também vai ficar 18 quintos. 24 menos 24 quintos. 40 por 5 vai ficar 8. Também vai ficar 8. E 72 quintos. Então, essa é a matriz X desse sistema, certo? Matriz X. Ok? Agora é o seguinte. Eu encontrei a matriz X. Para você encontrar a matriz Y, você pode substituir a matriz X aqui e fazer a continha, ou aplicar novamente o método da adição, cancelando o X e montando uma equação só com o Y. Certo? Ok, galera? Tudo bem? Estão me ouvindo? Agora é o seguinte. Vamos aplicar aqui o método da adição para cancelar o Y e ficar apenas com a matriz, para cancelar o X e ficar apenas com a matriz Y. Então, aplicando novamente aqui, nós vamos fazer o procedimento parecido, tá? Se você cancelar aqui agora o X, você vai sobrar com isso. Para isso, basta multiplicar a segunda equação por menos 2. E assim, o nosso sistema vai ficar mais ou menos assim. 2x, y, 2a, 3b, menos 2x, menos 6y, menos 8a, mais 2b. Efetuando, isso aqui cancela, vai dar menos 5y, menos 6a, mais 5b. Como o y está com negativo, multipliquei por menos 1. Então, quando eu multipliquei por menos 1, a equação do y, ela resultou nisso. 5y, 6a, 5b. Substitui a matriz A multiplicada por 6, certo? Então, vai multiplicar por 6. Ficamos, então, com menos 6, 24, 18, 30, 0 e 6. Substitui a matriz 5b, sendo a matriz B multiplicada por 5, vai ficar 10, 5, menos 15, 15, 20 e 35. Agora, vamos somar. Menos 6 com 10
vai dar 4. 24 com 5 dá 29. 18 com menos 15 fica 3. 30 com 15 dá 45. 0 com mais 20 dá 20. 6 com 35 dá 41. Para finalizar, matriz Y divide todos os elementos da matriz resultante por 5. Então vai ficar 4 quintos, 29 quintos, 3 quintos, 9, 4 e 41 quintos. Pois bem, aí está a solução de um sistema matricial, certo? Alguma dúvida com o sistema? Só dá um trabalho, né? Caso surgiu o sistema matricial, esse trabalho todo que a gente tem para chegar no resultado. Beleza? Pois bem, era isso que eu queria finalizar nessa parte, né? Essa parte que nós temos aqui da adição e subtração de matrizes. E agora vamos lá na apostila. Vamos lá na apostila. Resolver, então, os praticando que eu deixei para vocês ontem, tá? Tudo bem, galerinha? Professor. Estou conseguindo me ouvir? Então, vamos lá. Professor. Os praticandos que eu deixei na aula de ontem... Ele não está escutando a gente. 198. Ele errou ali na... É da página 198. Por menos 1. Ok. Então, olha só, na página 198, aqui, gente, se multiplicar por menos 1 é toda vez que, quando eu vou isolar uma variável, se o coeficiente estiver com um número negativo, o ideal é multiplicar por menos 1, que aí você troca o sinal do y, do coeficiente do y, é claro, troca de todo mundo, mas o importante é deixar aqui positivo. Tá? Então, olha só, e aí você multiplica por menos 1, troca todo o sinal, mas aqui eu não troquei o sinal, né? Tem um errinho aqui, ó. É isso que você deve estar falando aqui, ó. Ó, aqui eu não troquei, aqui ficaria menos 5b. Então, a partir desse momento, aqui vai ficar tudo negativo. Menos 10, né? Multipliquei por menos 5, aqui fica mais 15, menos 20, menos 35. Aí a continha aqui vai mudar. Aqui vai dar menos 16, menos 6 somado com menos 10 dá menos 16. Eu não tinha percebido que eu não tinha mudado o sinal do 5b. Obrigado. Menos 16, aí vai ficar 24 com menos 10, vai dar 14. Ou 24 com menos 5 vai dar 19, desculpa de novo. 18 com 15, 33. 30 com menos 15 vai ficar 15. 0 com menos 20 vai ficar aqui o menos 20. E 6 com menos 35 vai ficar 29. Menos 29. Pois bem, agora dividindo aqui vai ficar, vou apagar aqui, menos 16 quintos, 19 quintos, 33 quintos, 15 dividido por 5 vai ficar 3, aqui vai ficar menos 20, vai dar menos 4, e menos 29 quintos. Então, só corrigindo aqui. Se estava certa, o menos 5b passou batido aqui, tá? Então, fazendo só uma correçãozinha aqui. Beleza? Então, a ideal é multiplicar por menos 1. Só que aqui eu comi barriga e não multipliquei o 5b por menos 1. Então, foi seu erro. Muito obrigado, Bruna, por ter reparado essa falha minha aqui. Galera, vamos lá na apostila rapidinho aí, tá? A equação do x. Essa parte aqui do 5x igual a 2a mais 10b. É essa, Mariana? O que aconteceu? Quando eu fiz a adição, que eu já apaguei essa parte, sobrei com a equação menos 5x, menos 2a, menos 10b. Multipliquei a equação por menos 1, certo? Multipliquei por menos 1, onde eu troquei tudo para 2a mais 10b, aqui ficou 5x. A matriz A, ela é multiplicada por 2, então todos os elementos da matriz A aparecem aqui multiplicada por 2, ó, beleza? E a matriz B multiplicada por 10. Então a matriz B multiplicada por 10, aparece todos os seus elementos multiplicados por 10, só conferindo. Aí ficou essa operação aqui, ó, 2a mais 10b, certo? Aqui o que a gente vai fazer?
se você não multiplicar por menos 1, você vai ficar aqui tudo negativo, certo? O ideal de multiplicar por menos 1 é deixar esse termo em x aqui com um coeficiente positivo, para não gerar confusão na hora de você fazer a continha. Por isso que eu estou multiplicando por menos 1. Em todas as equações que eu montei, o coeficiente da variável que eu estou isolando estava negativo. Se você não multiplicar por menos 1, você vai trabalhar com todo mundo negativo. Aí, no final, você vai passar dividindo por menos 5. Ou multiplicar por menos 1 no final. Então, já começa multiplicando por menos 1 para não gerar essa confusão, tá? Mas não tem problema. Se você não multiplicar por menos 1 e não errar os sinaizinhos que vão ficando aqui, você resolve numa boa, tá? Aí, no caso, você isola normalmente e depois divide por menos 5. Beleza? Vamos lá na apostila. Responder aqui algumas dúvidas da apostila. Na apostila, praticando, página 198, então praticando. Praticando, página 198. Ok? Primeiro exercício, ele traz essa indicação aqui. Ó. Uma matriz A, com as seguintes menos 2 terços, primeira coluna, e 5, 0 e 1 quarto. E uma matriz B, com os seguintes números. Menos 3, 4 quintos, menos 1 e 2. E ele pede a seguinte operaçãozinha. A menos B transposta. Certo? O que seria isso? Você vai fazer a operaçãozinha entre A e B e o resultado da operação você vai transpor. O que seria transpor? Transpor seria você mudar a posição, linha e coluna. Tá? Então você só vai fazer a operaçãozinha entre A menos B. Por exemplo, se você chegar aqui ó, e montar a matriz A menos B, ela seria... Eu vou fazer direto, tá, gente? Ó. A menos B, você pode simplesmente fazer isso aqui. Ó. Menos 2, menos com menos dá mais. Menos 2 terços com mais 3. Então, vou fazer até a continha aqui no cantinho. Ó. Menos 2 terços com mais 3. Fazendo a continha, vou ficar com menos 2 mais 9 sobre 3. Isso vai dar 7 terços. Então, menos 2 terços com mais 3, eu fiz joguinho de sinal. Menos 2 terços, menos com menos, então virou mais. Certo? Então deu 7 terços. Aqui vai ficar 7 terços, esse primeiro elemento. Eu vou pegar aqui agora 0 menos 4 quintos. Então vai dar menos 4 quintos. 5 menos 1. Então vai somar. 5 mais 1 vai dar 6. 1 quarto menos 2. Vou fazer a continha aqui. 1 quarto menos 2. Isso vai dar 4 menos 7 quartos. Menos 7 quartos. Então, essa aqui é a matriz A menos B. Ele quer a transposta. Transpor, você só vai inverter linha para coluna, certo? Então, se ele quer uma transposta, você vai inverter a linha com a coluna. Então, vamos lá. Vamos transpor para dar a resposta da primeira questão. Então, dando a resposta da primeira questão, a matriz A menos B transposta vai ficar assim. A linha 1, coluna 1. Então, 7 terços menos 4 quintos. A linha 2 é a coluna 2. 6 menos 7 quartos. Resposta da primeira questão. Certo? Bateu o código de vocês? Ótimo. Segunda questão. Segunda questão. Segunda questão. Na segunda questão, ele coloca uma adiçãozinha aqui, ó. Coloca 2x, x, z, menos z.
certo? E aí vocês têm mais y, 2y, 3t, 2t. Isso é igual a 5 menos 8, 12 e 3. Ok. Regra de Cramer tem problema sim, Enzo, porque a regra de Cramer você vai resolver por determinante. Agora, não sei qual que você está perguntando. Você vai fazer a regra de Cramer na número 2, é isso? Montar um sistema e aplicar a regra de Cramer? Você pode montar um sistema aqui e aplicar a regra de Cramer, certo? Vou ter que usar os determinantes. Mas aqui eu posso fazer o sisteminha bem básico. Olha só. Eu vou somar as duas matrizes e vou igualar. Então, quando eu somar 2x mais y, eu vou ter isso aqui, ó. Essa expressão. X mais 2y, vou ter essa outra expressão. Estou formando a matriz que vai ser a soma entre as duas primeiras do primeiro membro, certo? Aí vai ter z mais 3t. Olha só, são expressões que representam os elementos. Menos z mais 2t. Se você colocar essa matriz resultante na igualdade, agora você só vai igualar os elementos. Olha só. Quando você igualar os elementos, você vai ter aqui o sistema para que você resolva e chegue no x e no y. Por exemplo, se você igualar linha 1, coluna 1 com linha 1, coluna 1, você vai ter uma equaçãozinha mais ou menos assim. Vamos igualar aqui. Então, quando eu igualar linha 1, coluna 1, eu vou ter isso aqui, ó, 2x mais y igual a 5. Linha 1, coluna 2 com linha 1, coluna 2, eu vou ficar com x, 2y, menos 8. Então, o que aconteceu ali? Um sistema para encontrar x e y. Aí, se eu igualar agora a segunda linha, eu vou ter um sistema para encontrar z e t. Por exemplo, posso fazer essa igualdade aqui, ó. Z mais 3t igual a 12. Menos z mais 2t é igual a 3, certo? Então você tem dois sistemas aqui. O sistema com a variável x e y e o sistema com as variáveis z e t. Então você vai resolver os dois sistemas separados, certo? Só para auxiliar vocês. Resolvendo esse sistema aqui do x e y, você vai ter o x, vou dar o gabarito aqui agora, o x valendo 6 e o y valendo menos 7, seria a solução daquele sistema, e resolvendo esse outro sistema com z e t, você teria os seguintes valores. T valendo 3 e o z também. Seria a resposta dessa questão número 2. Certo, pessoal? Beleza? Então tá aí a questão número 2. Deixei os sistemas prontos para que vocês resolvam esse sistema e cheguem nessas respostas, tá? Vou passar aqui para vocês, que nosso tempo já estourou, né? Vou passar aqui para vocês o gabarito e as questões propostas para que vocês façam treinamento, tá? Beleza? Só não sai ainda, espero só finalizar aqui o gabarito, tá? E as questões para o treinamento. Na questão número 3, gabarita 3 do Praticando, vou deixar aqui para vocês, ela vai dar o seguinte resultado. Essa é a matriz que vocês vão encontrar nessa 3. Primeira linha vai dar menos 6, menos 5 e 7. Menos 6, 5 e menos 7, segunda linha. Menos 7, 11 e menos 7. Essa é a resposta da questão 3. Agora, atividades propostas para vocês dar uma treinada, certo? Página
198. O desenvolvendo a habilidade dessa página, o número 2. Aí na página 199, página 199, o desenvolvendo a habilidade número 3. E lá na página 200, os complementares, 2, 4 e 5. São exercícios interessantes para você estar resolvendo, tá? Exercícios qual vocês vão desenvolver interpretação e desenvolver também essa parte mecânica, beleza? Muito obrigado a todos e tenha uma boa semana. Lembrando que hoje à tarde tem um plantãozinho, tá?